Olá, queridos alunos e queridas alunas do Instituto Federal. Quem fala é professor Bianchi. Vamos a mais um podcast agora para discutirmos um pouco, levantarmos algumas informações e alguns problemas relativos ao neoliberalismo. Portanto, o podcast agora que eu vos ofereço é como forma de complemento dos estudos das doutrinas econômicas que servem de base para o estudo de geopolítica. Sendo assim, vocês realizaram uma pesquisa sobre o consenso de Washington e sobre como algumas políticas públicas foram realizadas com base no ideário neoliberal, e eu vou trazer para vocês agora algumas informações a respeito do neoliberalismo. Eu farei, portanto, comentar o contexto histórico no qual o neoliberalismo se desenvolveu, colocar em evidência algumas das principais características do neoliberalismo para, por fim, pensarmos sobre as chamadas resistências e possibilidades de alternativas ao neoliberalismo. Segundo o Hobsbawm, as décadas de crise foram a era em que os estados nacionais perderam seus poderes econômicos. É o período que corresponde à fase B, ou recessiva, do quarto ciclo de Kondratiev, o grande estatístico economista russo que conseguiu analisar o desenvolvimento capitalista e perceber os ciclos de ascendência e de recessão econômica, né? Ciclos de aumento da taxa geral de lucro, ciclos de diminuição da taxa geral de lucro. As crises longas apresentam queda da taxa de lucro. Essa queda relaciona-se com um esgotamento de um padrão tecnológico e de seus respectivos produtos. Controles informatizados, melhorias nos meios de transporte e comunicações inviabilizaram a importância dos estoques e da produção em massa, que resultava em enormes estoques. Além disso, a aceleração contemporânea impôs aos burgueses, para sua sobrevivência, a necessidade de possuir a capacidade de produzir variadamente a fim de enfrentar as exigências das mudanças. Um novo modelo produtivo se desenvolveu a partir do Japão durante a década de 1970. A chamada acumulação flexível passou a substituir o modelo fordista, já disseminado pelo mundo. Inovações como just-in-time, as ilhas de produção, articuladas com novas máquinas robotizadas, passaram a condicionar os novos rearranjos produtivos pelo mundo. As mudanças na esfera do trabalho demandaram trabalhadores cada vez mais especializados e que tivessem a capacidade de rápida adaptação aos novos trabalhos. Diante da intensificação da concorrência por postos de trabalho, passou a ser comum nós tomarmos conhecimento sobre pessoas que desenvolveram doenças somáticas, isso é, doenças geradas em função de contínuas e intensas pressões psicológicas. A condição da população em muitas regiões piorou absolutamente, em outras piorou relativamente. Na Ásia Ocidental, na América Latina e na África, parou o crescimento do PIB per capita. A maioria das pessoas, na verdade, se tornou mais pobre na década de 1980. A situação era tão crítica, em alguns casos, que não seria absurda a comparação com a situação vivida por alguns países durante a Grande Depressão. É aquela lá das décadas de 1920, né, sobretudo 1930, que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Né. No Brasil, por exemplo, a desigualdade socioeconômica era tanta, e continua sendo, que Hobsbawm lhe deu o título de campeão mundial da desigualdade econômica. Os 20% mais pobres da população dividiam entre si 2,5% da renda total da nação, enquanto os 20% mais ricos ficavam com quase 2/3 dessa renda. Os 20 anos após 1973, o ano da grande crise do petróleo, foram marcados por intensas transformações políticas e econômicas em todas as regiões do mundo. Podemos destacar os conflitos marcados por guerras civis na África, as ditaduras militares e seus respectivos desfechos na América Latina, as transformações de cunho econômico da China pós-Mao Tse-tung e, sem dúvida, o caso mais emblemático, o colapso do socialismo soviético. Um novo pacto de poder entre as classes empresariais e os estados marcou essa era de crise e, a partir disso, novas políticas econômicas foram colocadas em prática em boa parte do mundo, sobretudo a partir do carro-chefe da economia global, os Estados Unidos da América. As mudanças estruturais da economia mundial após 1973 merecem atenção especial, visto que as mudanças paradigmáticas influenciaram toda a organização mundial para uma nova ordem econômica e política flexibilizante e como flexibilizada no lugar do paradigma fordista keynesiano. Nesse cenário de mudanças deve ser identificado um processo de mundialização do capital. Este processo de mundialização do capital se deu acompanhado por um conjunto de políticas econômicas e sociais que se difundiram a partir das ideias formalizadas no Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi, segundo Almeida, um resumo síntese de um consenso puramente acadêmico que não pretendia ser apresentado como receituário, obrigatório de implementação de políticas econômicas neoliberais. Tratava-se apenas como um trabalho de reflexão e uma colaboração intelectual ao esforço de ajuste e de reformas. Trata-se de um conjunto de prescrições de política econômica formalizadas a posteriori. Para tentar sintetizar o que estava acontecendo com países como Chile e México, que desde o início dos anos 1980 tentavam enquadrar-se no chamado mainstream economics, depois de décadas de política erráticas e experiências substitutivas.
O autor da proposta foi o economista John Williamson, que num artigo intitulado O que Washington entende por reforma da política econômica, fazia o balanço de quase 10 anos de ajuste na América Latina depois da crise da dívida externa em 1982. Os países mais avançados nesse processo de ajustes eram o Chile e o México. A partir dessa fonte, portanto, o consenso de Washington expressou um conjunto de ideias que foram formuladas com base em análises realizadas a partir das práticas econômicas desenvolvidas pelo Chile e pelo México. Esses países tentavam se ajustar no sentido de tornarem-se rotas dos principais fluxos econômicos mundiais centrados nos Estados Unidos da América. Os principais pontos que formaram um consenso foram disciplina fiscal, direitos de propriedade, reforma tributária, política comercial de integração aos fluxos mundiais, privatização de estatais ineficientes, desregulação dos setores controlados ou cartelizados, taxas de juros de mercado, taxa de câmbio competitiva, abertura ao investimento direto estrangeiro e prioridades nas despesas públicas. Esses pontos têm relação direta com os princípios do neoliberalismo econômico, teoria econômica clássica que defende a propriedade privada, a livre concorrência e a participação do Estado na economia como instituição apenas regulatória. É por isso que as políticas econômicas que se basearam em alguns pontos do consenso de Washington foram denominadas políticas neoliberais. O neoliberalismo se contrapõe às práticas políticas econômicas de cunho keynesiano ou socialista, que vinham sendo realizadas em boa parte do mundo, mas que não geravam mais o crescimento econômico que produziram nas décadas de 1950 e 1960. Em síntese, tanto o keynesianismo quanto o socialismo colocam o Estado como fator central no desenvolvimento econômico de um país, no qual o Estado atua como planejador, regulador e produtor. Portanto, quando o Estado adota os princípios do keynesianismo, a livre iniciativa é limitada, e quando adota o socialismo, em tese, não existe a livre iniciativa. A expansão das políticas neoliberais pelo mundo corresponde ao processo de domínio, expansão e articulação do capital, no qual a estratégia foi substituir o poder dos Estados pelo poder das corporações transnacionais. Ficaram consagrados como promotoras da propaganda neoliberal o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra, Ronald Reagan, e Margaret Thatcher, respectivamente. Alguns dos principais agentes do neoliberalismo em nível global são o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Eles atuaram junto às economias nacionais com grande soma de dívidas e com grandes problemas sociais, realizando empréstimos vultosos e impondo condições para a liberalização dos empréstimos, no qual os estados deviam se adequar, grosso modo, aos pontos do consenso de Washington para poderem tornar-se beneficiários dos empréstimos. Um verdadeiro confronto entre os defensores do neoliberalismo e os defensores do pleno emprego, ou seja, do keynesianismo, travou-se em diversas instâncias. Conforme Hobsbawm nos aponta, o Prêmio Nobel da Economia, criado em 1969, deu apoio à tendência neoliberal após 1974. Os defensores do livre mercado estavam na ofensiva, mas passaram a dominar a política do governo somente na década de 1980. Um ponto importante a se considerar é que o confronto entre neoliberais e keynesianos não foi um confronto puramente técnico entre economistas profissionais. Era uma guerra de ideologias incompatíveis. Os dois lados apresentavam argumentos econômicos. Os keynesianos afirmavam que altos salários, pleno emprego e estado de bem-estar social haviam criado a demanda de consumo que alimentava a expansão, e que bombear mais demanda na economia era a melhor maneira de lidar com depressões econômicas. Os neoliberais afirmavam que a economia e a política da Era de Ouro impediam o controle de inflação e o corte de custos tanto de governo quanto nas empresas privadas, assim permitindo que os lucros, verdadeiro motor do crescimento econômico numa economia capitalista, aumentassem. Os dados, segundo Harvey, mostram que a neoliberalização não conseguiu estimular o crescimento econômico. As taxas agregadas de crescimento global ficaram em mais ou menos 3,5% nos anos 1960 e mesmo no curso da conturbação da década de 1970 caíram apenas para 2,4%. Mas as taxas subsequentes de crescimento de 1,4% e 1,1% nos anos 1980 e 1990 ficaram aquém do que se quisera. Fica evidente que a neoliberalização das economias nacionais não significou grande crescimento econômico quando houve crescimento. O neoliberalismo, como afirmamos, ganhou terreno na era da crise pós-1973. Os problemas tornaram-se graves porque mudanças estruturais somaram-se a conjecturas depressivas ou de pequeno ou quase nulo crescimento econômico. Uma boa forma de ilustrarmos isso é por meio de consequências no mundo do trabalho. O corte de custos, caracterizado pela instalação de novas tecnologias e pelas estratégias locacionais das empresas somadas às reformas da regulação do trabalho em muitos estados, que flexibilizaram os contratos, criaram um ciclo de desemprego, o desemprego estrutural. Cabe lembrar aqui a questão do campesinato, pois os camponeses sofreram as consequências dessas mudanças de forma avassaladora, na medida em que a atividade agrícola, para obter maior produtividade, dispensa trabalho vivo. Neste sentido, é que podemos ver, por exemplo, as transformações políticas e econômicas adotadas no Brasil a partir do governo de Fernando Collor de Mello, em conformidade com as orientações do FMI.
esse governo iniciou uma reforma econômica no Brasil. Um dos passos adotados, que prosseguiram durante o governo Fernando Henrique Cardoso e pelo menos durante o primeiro mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, foi o lançamento do Programa Nacional de Desestatização em 1990. Cabe um parênteses aqui para mostrar para vocês que eu estou fazendo a leitura de um texto que eu escrevi numa disciplina de Geografia Econômica no meu mestrado no ano de 2010. E passado então esses 11 anos, desde essa época, eu posso afirmar, conforme escrevi nesse próprio texto, que a política de desestatização continua. Tanto é as privatizações que nós estamos vendo, né? Banco Central, Eletrobras, Petrobras, enfim. Então essa é a orientação que vem desde o governo Fernando Collor, passando pelos governos do PSDB, do PT, do PMDB e agora do Sem Partido, o Boçal, né, Jair Amodeus Bolsonaro II, Marco Antônio Villa. Né, eu sei que o nome real é Jair Messias Bolsonaro. Porém, voltando aqui, a ideia foi utilizar as receitas das privatizações para abater parte da dívida pública e para conter a acumulação excessiva desta última, evitando que os desequilíbrios fiscais impeçam o crescimento econômico. Neste sentido, as privatizações funcionam como instrumento auxiliar da política fiscal. A questão é como esse processo foi realizado. Para muitos, essa é uma política inadequada, pois ao se privatizar setores estratégicos, como telecomunicações, bancos, energia, mineração, siderurgia, da economia de uma nação, transfere-se patrimônio público para a iniciativa privada a preços baixíssimos, e muitas vezes sem o respectivo retorno fiscal que deveria beneficiar a população com a melhoria dos serviços públicos. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997, no então governo Fernando Henrique Cardoso, por 3,3 bilhões de reais. Essa companhia foi subvalorizada. Segundo Cruz, do jornal Opinião Socialista, na época da privatização, a Companhia Vale do Rio Doce lucrava em torno de 12 bilhões de reais por ano. Atualmente, a Vale está avaliada em 115 bilhões de dólares e o Brasil arrecada cerca de 4 bilhões de reais em impostos, sendo que a Vale lucra anualmente somas superiores a 10 bilhões de dólares. Isso falando em termos do ano de 2010, tá, pessoal? Para concluir esta parte, vale lembrar as transformações ocorridas no leste europeu e na Ásia Central. Nos países que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, extinta formalmente pelo Acordo de Minsk em 1991. A economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciou seu processo de abertura ao capital privado internacional com a perestroika em 1987, que fracassou. A alternativa encontrada foi acabar com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a substituição do sistema econômico pelo sistema de mercado de cunho neoliberal. E, portanto, eu entro nas alternativas, né? De acordo com o nosso levantamento, as políticas neoliberais caracterizam-se pela liberalização dos mercados em escala global, pela mercadificação de tudo e, sobretudo, pela transferência de funções dos estados para a iniciativa privada. Certos setores da economia no qual somente os estados possuem a capacidade de atuar, pois necessitavam de imensas quantidades de investimento e por serem estratégicos para a sobrevivência dos mesmos na geopolítica mundial, foram transferidos em parte para as grandes corporações transnacionais. Assim, sem dúvida alguma, o poder dessas corporações aumentou em detrimento do poder dos estados. Como Harvey afirma, houve espantoso aumento das desigualdades de classe e também desigualdades regionais, tanto no interior dos estados como internacionalmente. O projeto neoliberal evidenciou seu objetivo, restaurar o poder da classe dominante. A alta burguesia concentrou em suas mãos ainda mais as riquezas, ao passo que a pobreza também aumentou, bem como os níveis de desemprego e do subemprego em todas as regiões do mundo. A gente pode comentar, com base nesse trecho, que isso continua, não? Seguindo, não chegamos, se é que chegaremos um dia, no momento histórico de superação do modo capitalista de produção, pois, conforme Marx, o modo de produção capitalista tem existência histórica e será o próprio modo de produção capitalista que criará as condições para o seu desaparecimento e substituição por outro modo de produção. Portanto, pensar alternativas ao neoliberalismo não implica em superação do capitalismo pelo socialismo ou outra coisa. Ainda é por dentro do capitalismo que devemos pensar uma alternativa ao neoliberalismo. Temos observado, a partir do final da década de 1990, uma retomada de políticas keynesianas com o aumento da participação estatal diretamente na economia. Contudo, essas políticas não foram suficientes no sentido de criar uma condição de pleno emprego. Talvez nem seja isso o objetivo dessas políticas. O que fica claro é a atuação dos estados no sentido de criarem condições para um crescimento econômico que permita investimentos na área social, ao passo que garantam a lucratividade das empresas. As alternativas se limitam, pois quando consideramos os riscos ecológicos de se manter ou mesmo aumentar o ritmo da produção, é inevitável a colocação de que por dentro do capitalismo as catástrofes sociais e ambientais são inevitáveis e que a grande massa da população mundial tende a sofrer em demasia os problemas criados pela sociedade em geral, enquanto a pequena porção capitalista encontra amparo com base no poder econômico e também na proteção do Estado.
Neste sentido, as alternativas que se abrem resultariam, na melhor das hipóteses, na melhoria das condições de vida apenas para uma parcela maior da população mundial. Urge, então, que as pessoas se movimentem no sentido de lutarem pela melhoria das suas condições de vida e a lutarem para que os estados ampliem seus serviços sociais, ao passo em que a classe empresarial deve abrir mão de parte de seu lucro para poder manter-se na condição de elite social. A alternativa, portanto, se dá com base na maior participação estatal na economia, controlando os lucros das empresas de modo a promover uma melhor distribuição de renda. Pessoal, é assim então que eu encerro esse podcast chamando a atenção para a dificuldade das alternativas. A pandemia parece que acelerou a busca por uma alternativa, né, ao modelo econômico neoliberal. Então é muito comum hoje na internet vocês poderem encontrar conteúdos a respeito disso. Eu acho que vocês devem fazer isso, pesquisem, tá? Por isso fala assim um neo-keynesianismo, mas a luta socialista, ela continua. Muito marginal, muito minoritária, mas é marcante também a presença daqueles que sonham por uma revolução, né? Uma mudança completa nas condições gerais do desenvolvimento da sociedade. De um modo ou de outro, se ficarmos passivos ao poder econômico das elites e ao poder dos estados, continuaremos nessa condição de miserabilidade, de pobreza intelectual, espiritual, material, que é a condição generalizada da sociedade humana por todo o planeta, ok? Fico por aqui, vamos continuar estudando e boa sorte!